Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora, vivam, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Desta feita estamos na Póvoa de Santo Adrião, no pavilhão do Casal do Privilégio, para dirigirmos aqui um olhar para o boxe olímpico e, em particular, para o Privilégio Boxing Club. Um clube que foi fundado em 2003, a partir das cinzas da União Recreativa do Casal do Privilégio e num pavilhão que chegou a ter a demolição como destino traçado, de modo a se poder construir habitação social, que era o que estava previsto aqui para este local. Felizmente nada disto aconteceu e nasce aqui uma obra que vamos naturalmente conhecer melhor nos próximos minutos. O Privilégio Boxing Club especializou-se no boxe olímpico. Passados 20 anos da altura da sua fundação, é hoje uma referência na prática da modalidade, quer a nível nacional como também além fronteiras. Conta nas suas fileiras com vários campeões nacionais, quer no género masculino, quer no género feminino. Bruno Carvalho, ex-pugilista do Sporting, é o treinador e projeta nos seus atletas a ambição e os sonhos que sempre o caracterizaram, e o sonho maior é uma participação portuguesa nos Jogos Olímpicos, um patamar que Rita Soares, uma das atletas do clube, também aqui connosco, está muito perto de atingir. Ambos, a Rita e o Bruno, são os convidados desta edição de Conversas com Alma. Agradeço aos dois, já à partida, a disponibilidade que demonstraram para podermos ter esta conversa. Começo pelo Bruno, até porque a questão remonta às origens do clube. Um pavilhão destinado à demolição e um clube praticamente extinto. Há 20 anos, estávamos na altura em 2003. O ponto de partida é este, o cenário que rodeia a criação da nova associação, do novo clube. Como é que tudo aconteceu? Olá, obrigado e agradecemos muito a entrevista, porque a verdade é que o boxe tem muito pouca exposição. Se nós fôssemos um clube de futebol, acredito que já tivessem vindo cá há mais tempo, mas é sempre mais vale tarde do que nunca, e nós estamos aqui para falar abertamente sobre como é que nós conseguimos chegar onde estamos hoje. Então, eu terminei a minha carreira no Sporting como atleta, fiz amador olímpico e depois fiz profissional, qual não gostei muito. Entretanto, tinha um sonho maior de ir aos Jogos Olímpicos, mas também não o consegui, porque para conseguir ir aos Jogos Olímpicos há que ter alguma maturidade a nível de clube e depois de seleção, e na altura que eu competia, fui poucas vezes à seleção nacional, já não havia grandes possibilidades de Portugal ter dinheiro para levar atletas, e então acabei por passar a profissional quase empurrado por não haver uma carreira olímpica, e entretanto depois acabei por desistir e pensar, bem, vou-me formar como treinador e tentar dar aos meus atletas o que eu não consegui enquanto era eu atleta. Então, em 2003, consegui, através de um amigo aqui da Póvoa de Santo Adrião, conhecer este espaço que não conhecia, da União Desportiva Recreativa do Casal do Privilégio. Então vim cá,
falei com os dirigentes da altura e fiz uma proposta de começarmos a desenvolver o boxe aqui nas instalações, e o clube inicialmente não achou grande ideia, mas depois de pensar e de nós chegarmos a um convênio que nós pagaríamos uma renda para estarmos aqui, foi possível. Então começámos a nossa atividade em 2003, mas só entramos em competição em 2005. Tivemos 2 anos a preparar as instalações e a preparar os atletas para a primeira competição. Tudo leva o seu tempo. Leva muito tempo. E entretanto, desenvolvemos a nossa atividade e começámos a competir e entrar no panorama do boxe português a partir de 2005. Inicialmente, não posso mentir que inicialmente foi mais não uma brincadeira, mas uma forma de poder continuar a minha atividade, mas ainda não tinha os objetivos muito definidos, até porque estava a iniciar, tinha um objetivo de querer, mas não sabia bem como havia de lá chegar. E estes 20 anos são o caminho percorrido do clube até sermos a potência máxima em Portugal. Muito bem. E admito que estes 20 anos tenham também envolvido muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, até porque o pavilhão, quando o Bruno aqui vem falar com as pessoas, o pavilhão não era aquilo que é hoje. Exato. Nós tivemos aqui uma grande transformação. Essa transformação acontece em 2013, 2015. Tivemos 10 anos como União, talvez não, talvez menos, mas ainda representámos a União Desportiva Rio Casal do Privilégio, até formarmos o nosso clube. O caminho não foi linear, foi altos e baixos. Tivemos aqui uma altura em que a Câmara nos disse que este pavilhão tinha que ser demolido, porque o pavilhão não tinha condições. Nós tínhamos aqui à volta do pavilhão, era tudo mato. O próprio pavilhão não tinha condições, não tínhamos balneários, nem masculinos nem femininos, tínhamos o telhado em chapa, o pavilhão tinha um palco onde se faziam festas, ou estava cheio de bichos, de lixo. Tínhamos aqui um bar, havia aqui um bar no clube, o clube trabalhava mais a nível recreativo e cultural, não tinha atividade esportiva, então tivemos um caminho penoso. Chegou uma altura que a Câmara nos quis demolir isto e que iria fazer casas a custo controlado. Ficámos sem opções, não tínhamos opções para onde ir. Entretanto, devido ao nosso trabalho e devido aos nossos resultados, a Câmara, através do vereador do Paulo César Teixeira, que na altura era o vereador do desporto, reparou que o nosso trabalho era excepcional e que alterou aqui o paradigma, que a alteração foi brutal, que era, em vez de ficarmos sem instalações, ou seja, iríamos melhorar estas para continuar o nosso trabalho de desenvolvimento e tentar chegar ao máximo das nossas capacidades. E a verdade é que essa aposta deu efeito, porque hoje o nosso clube é o melhor clube do país. Somos campeões nacionais da Taça Portugal desde 2019, ou seja, temos o domínio do boxe em Portugal, temos imensos atletas campeões nacionais e em provas internacionais, e temos neste momento 7 atletas em alto rendimento, 5 da seleção portuguesa e 2 seleções, uma do Mali, outra de Cabo Verde, que vieram dos seus países para cá, para o nosso clube, só para treinarem, para melhorarem as suas condições para fazerem o apuramento para os Jogos Olímpicos. Muito bem. O pavilhão hoje está requalificado, reúne as condições que um praticante do boxe olímpico precisa de ter para evoluir na prática da modalidade. Sim, eu acredito que o pavilhão tem todas as valências necessárias para que qualquer atleta tenha possibilidades de lá chegar. Agora, depende sempre do atleta e não depende muito do ginásio, mas nós temos as condições todas. Nós concorremos ao primeiro orçamento participativo, que foi para a melhoria do pavilhão exterior
e interior, e depois voltámos a concorrer uns anos depois para fazer deste pavilhão um centro de alto rendimento especializado em boxe, e que ganhámos também. Ainda estamos à espera dessa obra, que essa obra que falta é dotar o pavilhão de quartos, cantina e salas de reuniões para fazer deste clube um centro de alto rendimento, onde os atletas possam treinar, alimentarem-se, dormir e competirem. E com essa mais-valia que nós estamos à espera, porque o orçamento executivo acho que foi 2017, que nós iniciamos, ou 2019, entretanto veio o Covid, não se fez nada, e nós estamos à espera que o quanto antes que façam essa próxima obra que nós vencemos, para começar a ter cá a estagiar connosco equipas internacionais, equipas de outros países, para melhorarmos o nosso boxe, porque nós precisamos de atletas de outros países connosco a treinar, para nós cada vez desenvolvermos mais as nossas capacidades. Para poderem evoluir e estarem aproximarmos do nível internacional. Aproximarem-se do céu, diga. Aproximarem-se do céu. Muito bem, Bruno, mas não são só as boas instalações e os bons equipamentos que aqui têm que são fundamentais. Eu ia agora dirigir a conversa para si mais em termos pessoais, porque o Bruno, como disse há pouco, foi atleta do Sporting na modalidade, e depois de deixar a prática desportiva ativa, acabou por abraçar este trabalho aqui no Casal do Privilégio. É importante, é fundamental mesmo o trabalho de uma equipe técnica, tendo em conta a experiência que pode trazer para o atleta, o conhecimento que pode transmitir ao atleta. Ok. Eu estou no boxe por paixão. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu entrei no boxe porque eu e o meu irmão, nós nascemos aqui na Codivel, que é Odivelas, que é aqui muito perto daqui, a 1 km daqui. E nós nascemos num bairro complicado, e não é complicado a nível de falta de... Não estou a falar de falta de dinheiro, mas complicado de rua, de bairro. Então o que é que nos acontecia? Nós íamos para a rua jogar à bola e tínhamos bem problemas na rua a jogar futebol, e arranjávamos sempre confusão, aquelas desacatos de juvenis, não é? Quando nós somos jovens, aqueles desacatos no futebol. Então eu e o meu irmão uma vez dissemos, não, isto tem que parar, nós vamos aprender boxe para nos sabermos defender. E foi assim que entramos na modalidade. Entramos na modalidade para nos sabermos defender, e na hora o que havia mais perto da nossa casa era o Sporting, e por isso é que nós fomos para o Sporting. Fizemos a nossa carreira, ambos, fizemos carreira no Sporting, mas durante a atividade, enquanto somos atletas, só pensamos em nós e só pensamos no resultado, mas realmente já no fim da minha carreira, eu comecei já a pensar no próximo passo, e eu já na altura tinha algumas ideias que eu queria ser treinador e que queria desenvolver a minha atividade. Então, quando eu decidi, foi numa altura que na televisão eu vi Universidade para maiores de 23, eu tinha 29 e lembrei-me, isto é uma boa oportunidade para mim, então integrei a universidade na Lusófona, fiz a Educação Física e Desporto e comecei a desenvolver a minha atividade direcionada já para o treino. Então, 2019 finalizei, 2010 agarrei já em atletas nossos e começámos a fazer uma progressão internacional, começámos a sair do país para conhecer, ou seja, eu fui-me especializando com os meus atletas, mas fui-me especializando para cada vez me tornar melhor treinador. Chegou uma altura que começámos a ver que tínhamos muitos atletas, então comecei a fazer do clube uma equipa multidisciplinar. Eu tornei o clube como fosse uma seleção ou um clube grande de futebol. Neste momento nós temos 4 treinadores,
Temos um preparador físico, um fisioterapeuta, um massagista, todos os atletas são acompanhados por nutricionista. Então o que é que nós fizemos? Não é só o meu talento, mas é o talento da equipa multidisciplinar que nós criámos para desenvolver o clube. Para além disso, nós contratámos também treinadores cubanos e temos também um treinador russo, que é ucraniano, não é russo, é ucraniano, que é da Escola do Leste, que são das melhores escolas de boxe, tanto a cubana como a do Leste. Então nós acabámos por investir na nossa formação ao trazê-los para o nosso clube para a captar as suas ideias, e cada vez nós temos mais armas para podermos dar também com treinadores. Para além do resto, que eu fui-me formar em Portugal, eu sou treinador de segundo nível, que não existe mais, mas também fui formar a nível internacional e tenho 1 estrela e 2 estrelas à IBA, que é head coach de seleções, ou seja, eu fiz a formação tanto como treinador de clube como selecionador nacional. Muito bem, falou aí nesses técnicos que contratou, oriundos das melhores escolas. Isto para quantos atletas é que tem neste momento o clube em atividade? Nós iniciámos a atividade sem ninguém, só com amigos meus, em 2013. Eu só chamei amigos porque eram na altura os atletas que eu tinha, não tinha atletas, eu era atleta, por isso não vinha com uma massa atrás. Nós começámos sem ninguém, mas neste momento nós temos cerca de 160 atletas a treinarem mensalmente no clube. Desses 160, 20 competem. Muito bem. Até porque há aqui várias classes diferentes. Classes que vão da iniciação à competição, há também a classe de manutenção, pura e simples. Todas elas têm a sua particularidade. Exatamente. O que aconteceu aqui foi eu também ser jovem e tentar desenvolver o clube de uma forma... A minha ideia é nunca ter um atleta sem treinador. Então nós criámos uma organização dentro do clube onde as nossas aulas são de grupo e temos um treinador dedicado a cada classe. Ou seja, todos os atletas aqui têm sempre um treinador em supervisão. Eles são colocados nas suas turmas consoante o seu nível de preparação, não é? Se sabem mais ou sabem menos, mas todos eles são acompanhados. O que eu não queria era que houvesse atletas a treinar sozinhos. Porque eu fui atleta de futebol antes de fazer boxe, e mesmo no boxe, e mesmo que me chateava mesmo enquanto atleta, era treinar sozinho. Por exemplo, no futebol, eu joguei no Odivelas, e o que é que acontecia? Que o meu treinador dizia assim: corrida à volta do campo, coletes azuis, coletes vermelhos, fazem jogo, e ele ia para o café. E não havia supervisão. E eu acredito que nenhum atleta se desenvolve ao top sem visionamento a toda a hora do treinador. Então o que nós criámos aqui foi, criámos uma estrutura onde todos os atletas são acompanhados e todos eles têm possibilidades de chegar ao nível máximo. Agora depende deles. Muito bem. Vou aproveitar para abrir aqui a conversa com a Rita Soares, até porque é uma das questões que passa pela cabeça de muita gente. O sonho de qualquer atleta é naturalmente atingir a qualificação para os Jogos Olímpicos. Diga-se a propósito que Portugal, ao longo de todo o tempo, só teve um atleta e era masculino qualificado para os Jogos Olímpicos. É o objetivo da Rita, e se o conseguir será a primeira senhora a participar nos Jogos Olímpicos com as cores portuguesas. Rita, chega aqui com 11 anos, ainda uma miúda. Ainda se lembra do que é que a trouxe? Foram aquelas razões que o Bruno evocou há pouco ou foram outras? Sim, como o Bruno referiu, o Bruno quando iniciou o clube foi com amigos. Um dos amigos do Bruno era também amigo do meu pai e convenceu o meu pai a vir treinar aqui para o privilégio de experimentar boxe. E eu sempre fiz desporto desde que me lembro, contudo, houve ali uma altura em que tive que parar. Eu fazia natação de competição, ganhei uma lesão e tive que parar de competir. E estava naquela fase em que sempre treinei, agora parei, estou a deixar de ser criança, a passar a adolescente, e aumentei muito o peso. O meu pai, após
treinar aqui com o Bruno, achou que eu me ia identificar com esta modalidade e convenceu-me a vir experimentar. Pronto, e desde o dia em que eu vim experimentar nunca mais saí de cá. Eu sinto que esta é mesmo a minha modalidade. Há aqui vários momentos na prática da modalidade, ao vir à procura da integração, a integração consegue-se, mantém-se o treino, mas depois há ali uma altura, há ali um clique, que é o dia do primeiro combate. Sim, eu não sei qual foi as características que eu apresentei, que o Bruno achou que eu tinha, enquanto treinador, que eu tinha capacidade para integrar a equipa de competição. O que é certo é que desde do momento do meu primeiro combate, eu senti que eu quero mesmo fazer isto, quero continuar não só a praticar, mas na vertente competitiva. Lembro-me perfeitamente, eu comecei a competir em 2006 e aquela semana que antecedeu o combate eu não dormi. Era muita adrenalina, como é que ia correr, o que é que eu ia sentir. O que é certo é que eu adorei a experiência. E nesse dia específico, o dia do nosso, e aqui a questão já é mais geral, no dia do nosso primeiro combate, quando saímos do ringue, vimos diferentes? Sim, eu estava muito feliz. Estava muito feliz porque podia não ter corrido tecnicamente ou estrategicamente aquilo que nós planeámos, mas eu estava muito feliz porque foi uma sensação incrível e mudou a minha vida de certa forma. Há aqui um objetivo para atingir, que é a participação, a qualificação, melhor dizendo, para os Jogos Olímpicos. Uma vez conseguido esse objetivo, que acaba os objetivos, há mais em mente? Sim, isto, como referiu, além de ser, eu acho que é o sonho de qualquer atleta, de atingir uns Jogos Olímpicos. E aqui no meu caso, eu tenho a possibilidade de, para além de chegar aos Jogos Olímpicos, fazer história. E são duas situações que me motivam muito a trabalhar diariamente e lutar por este objetivo. Muito bem. É difícil, mas eu acho que está ao alcance. Trabalho, dedicação, foco, empenho e disciplina acabam por ser os ingredientes que constituem um belo prato, se é que podemos comparar isso ao atleta do boxe olímpico. No meio disto tudo, o que é mais importante? Eu não consigo definir um mais importante que o outro. Eu acho que eles se complementam e funcionam todos em conjunto. Contudo, eu ia acrescentar aqui resiliência. Resiliência, persistência, e as portas fecham-se e é difícil e custa, mas se vamos desistir e deixar de acreditar nisto, nunca vamos conseguir chegar ao objetivo. Quando as portas se fecham, temos que abrir janelas. Completamente. Muito bem. Esse dia ainda vem longe, certamente, mas quando terminar a prática competitiva do boxe olímpico, a Rita vê-se na pele de uma futura treinadora? Talvez, mas eu gostaria mais de ir por uma vertente diferente da que o Bruno foi. Estar a trabalhar nos órgãos de uma federação, uma associação e conseguir mudar o boxe em Portugal de outra vertente, não do competitivo, mas de nível organizacional. Eu veria mais nesse caminho do que propriamente como um treinador conceituado e referente como o Bruno. Muito bem. Já vamos daqui a pouco falar dessas ideias de mudança e saber como é que o boxe pode mudar para melhor em Portugal. Eu voltava aqui à conversa com o Bruno porque há uma ideia generalizada na população, que provavelmente pouco sabe disto, que o boxe é um desporto violento, mas a realidade não é essa. Não tem nada a ver com isso. Eu acredito que a ideia também se vai mudando com o passar do tempo, mas também depende muito do local de inserção onde nós vamos experimentar a modalidade. Eu digo sempre que é mais importante às vezes escolher o treinador do que escolher o próprio clube. Mas seja como for, o boxe nunca é violento, o boxe é agressivo, é viril, pode ser conectado desta forma, mas nunca violento. Porquê? Porque nós no boxe temos técnicas de ataque
temos técnicas de defesa, então tudo que nos vão, ou seja, todos os ataques que nós vamos receber, nós temos uma possibilidade de os defender. A violência no boxe era acabar o assalto e continuarem-nos a bater, ou darem-nos uma rasteira, ou darem-nos um pontapé, como no futebol. Agora, no boxe em si, no jogo, nós não temos isso. O boxe é viril, é agressivo, mas nunca violento. No treino, o treino do boxe é idêntico a um treino de judo, a um treino de taekwondo, a um treino de karaté, ou essas modalidades todas que são artes marciais, mas que o desenvolvimento é todo igual, é multilateral. Ninguém vem para o boxe para aprender a levar, isso não existe. Ninguém aprende a levar, isso é ou tem que ter o nariz partido, ou tem que ser, sei lá, não é real. Isso é uma questão que é um mito urbano. Se vocês virem a Rita ou virem-me a mim, não tem nenhuma característica que fiz boxe. Ninguém desconfia, nem de mim, nem da Rita, que nós somos pugilistas. Não temos que ser grandes, não temos que ser maus, não temos que ter o nariz torto ou, sei lá, cortes na cara. Isso é uma utopia. É um estereotipo que não corresponde à realidade. Não corresponde. E o treino em si, não pode, nenhum atleta de boxe, seja no alto rendimento, seja na parte recreativa, ninguém vem para um ginásio de boxe para levar. Isso é mentira. O nosso treino é baseado em técnico, é um treino técnico e é um treino muitas vezes até físico a nível de exercícios multilaterais e o boxe é um desporto que é preciso muita coordenação, olho-mão, olho-pé, pé-mão, é preciso uma coordenação brutal. Então o nosso treino é uma ginástica, quase todo ele em ginástica e jogos pedagógicos. Não existe, ninguém se magoa, aliás. Até é bom falar sobre isto, que nós tivemos uma grande evolução em 2013, 2014, depois após termos feito estas obras, que foi, começámos a ter pais e avós que vêm cá deixar os netos e os filhos e que veem o treino. Ou seja, se houvesse uma agressividade ou uma violência atroz, nós não tínhamos cá este extrato. Não tínhamos cá nem os avós, nem os pais, nem estas crianças pequenas a treinar. Muito bem, Bruno. A Rita foi das primeiras a quem isso aconteceu, mas o facto é que de há tempos a esta parte há cada vez mais jovens a chegar ao boxe. Essa chegada de cada vez mais jovens contribui para, de certa forma, desmistificar as ideias pré-concebidas que temos sobre a modalidade. Sem dúvida, eu acredito que não só os jovens, mas também como os pais e os avós que os vêm cá colocar ao treino. Acho que isso é meio caminho andado para começarem a ter exteriormente que o boxe é uma modalidade como outra qualquer e que não é nenhum bicho-papão. Agora, também nós sabemos que o boxe em si é preciso ter coragem para fazê-lo a nível competitivo, mas a nível de treino qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa que também contribuiu muito para a mudança do boxe foi a entrada das mulheres no treino. Elas aqui neste clube já representam que porcentagem do universo? Não, nós iniciámos com a Rita. No início nós tínhamos muitas dificuldades, a Rita só treinava com meninos porque não tínhamos mulheres. E hoje, se calhar em 160, 1/3 são mulheres. 1/3 dos nossos atletas são mulheres. Temos muita menina, muita criança, menina e mulher aqui no nosso treino, totalmente adaptadas. Não há distinção para mim, enquanto treinador, entre masculino e feminino. A única distinção é que as mulheres são muito mais responsáveis que os homens, para melhor. Nunca há para nada que seja inferior. Eu acredito até que nós em Portugal somos capazes de ter mais sucesso no escalão feminino do que no masculino a nível internacional, porque as nossas mulheres são mais fortes, mais responsáveis, mais resilientes, como a Rita estava a dizer. Levam as coisas mais a sério. Levam as coisas mais a sério. E então o boxe, as mulheres descobriram ou começaram a praticar boxe e começaram a estar em todos os clubes. É geral. Há cada vez mais mulheres a fazer boxe e desmistifica também um bocadinho essa cena que só é para homens, que só é para maus, que só é para fortes, e isso desmistifica um bocadinho, como crianças.
Nós temos cerca de, se calhar, 30 a 40 crianças entre os 7 e os 10 anos aqui. Muito bem. Rita, e aquelas meninas mais pequeninas que já olham para ti como, digamos, um ídolo? Tu sentes essa responsabilidade? Sinto e fico muito contente e acho que é muito importante que elas tenham uma referência e que consigam lutar para chegar àquele patamar ou mais. São bons exemplos que se Mas- perfilam para elas. Mas é uma responsabilidade acrescida a nível ético, a nível de empenho. Nós não podemos falhar para continuarmos a ser vistas como exemplo. E temos essa responsabilidade acrescida, sem dúvida. Muito bem, Bruno, e esses jovens que aqui chegam, por que razões é que eles aqui chegam? Querem praticar desporto, mas eventualmente há alguns que trazem outras razões também para escolherem esta modalidade. Sim, isso também é uma boa pergunta, uma pergunta pertinente, porque nós temos aqui todos os estratos sociais, não temos uma generalidade similar, elas variam, temos pessoas com capacidade financeira e outras sem capacidade financeira. Temos aqui todas as culturas, somos multiculturais, temos africanos, europeus, asiáticos. Nós temos mais agora, temos imensas pessoas de fora, estrangeiros no nosso clube, mas crianças, quando chegam-nos por 2 ou 3 razões. Uma delas, bullying na escola. Outra, segunda questão, fazem eles bullying aos outros, ou seja, temos os dois lados da história. Outra é inatividade e os miúdos serem tímidos e não falarem com ninguém, têm dificuldades de integração e os pais colocam-nos cá. Outro que nos dizem é que os filhos não lhes obedecem, ou seja, problemas de educação e de limites dos pais, então tentam-nos colocar cá para ver se nós arranjamos uma solução, mas essa solução parte sempre deles, nunca parte de nós, não é? Mas nós temos imensos miúdos com esses problemas de inserção social, uns que são agressivos, outros que são tímidos, outros que são obesos, também temos esse nicho de mercado que vem, que é eles que vêm para o boxe para perder peso, mas a verdade é que eles chegam aqui todos em variados pontos, mas ao fim de 8 dias de treino estão todos mais ou menos no mesmo nível, porque os mais agressivos veem que não são assim tão maus, os mais tímidos veem que não são assim tão Passivos. Os mais gordinhos veem que se treinarem conseguem alterar. Então o que acontece é que eles no meio uns dos outros acabam por todos evoluírem. Muito bem, Bruno, o vosso trabalho representa, no meu entender, um valor acrescentado para a freguesia. Como é que o poder local, a nível de freguesia, já falámos há pouco na Câmara Municipal, como é que a freguesia olha para vocês e como é que, provavelmente não será da mesma forma, a população onde estão inseridos interage convosco? Boa, essa é uma outra pergunta boa. Então, em relação à população, aqui a nossa população vizinha tem todos muito orgulho na nossa atividade. Eu acredito que a povoa toda, quem nos conhece, veja que sabe, porque viu o nosso crescimento. Nós começámos do nada, sem nenhum atleta, nós não somos clube grande, na altura não éramos clube grande porque ninguém nos apareceu aqui. Todos os atletas que nós tivemos foram formados por nós, por aqui, são todos filhos da terra, por isso temos muita gente aqui, muita população que nos apoia. Junta de freguesia, não tem qualquer interesse. Tinham mais interesse quando havia aqui um bar de copos, tinham mais interesse no jogo do chinquilho e se calhar nas festas lá debaixo da vila, em terem lá um bar do clube, ou seja, é tudo muito recreativo. Não têm qualquer consideração pelo clube, não têm uma palavra, não têm um apoio, não têm qualquer interesse. O interesse é totalmente político, São alheios. São totalmente alheios. Realmente
quem nos ajuda e quem nos apoia, a Câmara Municipal de Odivelas, não tenho problema algum em dizer isto, porque a verdade é para ser dita. As pessoas têm medo às vezes de dizer a verdade, mas nós já somos punidos porque já não nos veem aqui. Por exemplo, a Junta de Freguesia nunca nos vê, porque é que vai estar a dizer que nos veem e que nos apoiam? É mentira, não nos apoiam em nada. O nosso maior apoio realmente tem sido a Câmara Municipal de Odivelas, desde que o vereador Paulo César Teixeira realmente nos viu e começou a apostar. Agora temos o vereador Francisco, que é parecido, idêntico, a mesma forma de lidar que o Paulo César, e eu tenho a certeza absoluta que a Câmara Municipal de Odivelas está connosco em todos os projetos do clube e que fará tudo para que o clube consiga alcançar os seus objetivos, mas atenção, eu acredito que eles nos dão a nós o mesmo que dão aos outros. Não acredito que nos deem mais, mas dão-nos, são participativos, estão atentos, recebem-nos, procuram saber informações nossas, procuram nos ajudar nas nossas dificuldades. E são um grande apoio. Quando nós fomos aos Jogos Europeus, foram connosco, foram comigo ao Comitê Olímpico para tentar arranjar aqui uma solução, porque o boxe estava, a Federação estava sem quórum, nós tínhamos problemas na nossa Federação de Boxe e a Câmara foi connosco e tentou-nos ajudar. Por isso, eu só tenho palavras boas para a Câmara Municipal de Odivelas. Em relação à Junta, eu não posso dizer nada porque é totalmente alheia. Eles se calhar só vêm aqui na altura das eleições perguntar se eu faço alguma pressão nos meus atletas para votarem ali. Ou seja, é totalmente por interesse. Não tenho qualquer dúvida nisto. Rita, o Bruno estava aqui a dar-nos conta da população onde estão inseridos, a população envolvente aqui à volta do pavilhão, no orgulho que eles têm em ter aqui um clube que apresenta resultados e inclusivamente traz gente de fora para a freguesia e notabiliza a freguesia. E vocês, quando estão lá fora, sentem o peso da representação desta gente nos ombros? Sentem-se como embaixadores de Odivelas? Sim, sentimos, mas também, eu senti muito isso quando participámos agora nos Jogos Europeus na Polónia. Nós estávamos lá, éramos dois atletas e um treinador, mas tínhamos o país inteiro connosco. Foi uma onda de apoio, foi incrível, e hoje através das redes sociais é muito fácil conseguimos estar em contacto e saber quem é que está efetivamente do nosso lado. E esse apoio ajuda muito à superação? Muito. Mesmo quando, infelizmente, não conseguimos a vitória no combate das meias finais, as pessoas estiveram connosco e, bem ou mal, com genuinidade ou não, apoiaram-nos, partilharam, e isso dá-nos um calor, dá-nos força para estarmos lá e estamos a sentir aquele conforto, aquele abraço. Bruno, eu não queria terminar esta nossa conversa, que tem sido agradável, mas infelizmente veio caminhando para o final, sem referir o Odivelas Box Cup. É uma marca deste clube, é talvez o melhor torneio de boxe que se faz em Portugal. É um torneio que já atingiu a sua fase de internacionalização. Ora, por isto tudo de pé, exige muito trabalho. Sim, eu fiz esta opção, como eu disse, aos 29 anos. Aos 29 anos, quando eu decidi especializar-me no treino desportivo e especialmente no boxe, que eu disse, a minha profissão vai ser boxe. E então, o que é que aconteceu? Eu, de lá para cá, eu desenvolvi todas as questões relacionadas com o boxe de forma a que os nossos atletas tenham o potencial máximo. Então, para isso, nós desenvolvemos, foi no início do desenvolvimento a nível europeu dos torneios de interclubes, a nível internacional, nós fomos os pioneiros, ou seja, existia o primeiro torneio que houve na Irlanda, em Inglaterra, terá sido 2013, Internacional de Clubes, e nós participámos e eu decidi, não, tenho que trazer um torneio deste nível para Portugal, para desenvolver os meus atletas, porque já na altura eles eram bons a nível nacional, mas nós precisávamos de experiências internacionais.
Então começámos a fazer o torneio primeiro aqui, sem apoio, a Câmara Municipal realmente não nos apoiou nessa altura. Eu fui à Câmara, disse que queria fazer um torneio internacional. Eles na altura nós ainda não tínhamos know-how, sei lá, não nos conheciam, não sabiam a capacidade que nós tínhamos, então não tivemos o apoio, mas eu convidei o vereador do desporto, o presidente, mandei uma carta para eles e disse: olha, vocês não apoiam, tudo bem, mas eu gostava que vocês viessem cá a entregar os troféus e viessem cá ver um bocadinho para ver se realmente isto é ou não possível apoiar. Então na altura veio cá o vereador do desporto, que viu e que ficou fascinado e disse assim: porquê é que tu não pediste ajuda, porquê é que não fazes isto no pavilhão multiusos Odivelas? Não, eu queria fazer, a Câmara é que realmente não disse que não interessava. E ele disse-me assim: ok, então a partir de hoje eu estou aqui, eu sou o vereador e eu digo, nós queremos te ajudar e queremos tornar este torneio cada vez maior e que seja uma referência não só em Odivelas, não só no país, mas que seja internacional. E foi aí que nós começámos. E foi aí também que o Multiusos passou a ser o palco do torneio. Sim, ele perguntou-me o que é que eu podia fazer na altura por mim, porque eu na altura perdi dinheiro, e ele disse: olha, eu não posso fazer nada por ti, porque nós não te podemos dar o dinheiro que tu perdeste, mas nós podemos te ajudar de outra forma, que é começar a fazer o torneio no multiuso e dar-lhe outra expressão. E foi assim. Então nós começámos a trabalhar no multiusos, a fazer o torneio lá, primeiro na nave 2, fizemos 2 anos na nave 2, tivemos uma média de 40 a 50 atletas no torneio internacional, e na última versão que nós tivemos antes do Covid, nós foi o maior torneio da Europa e está conectado ainda hoje como o melhor torneio interclubes europeu ou mundial, porque o boxe europeu é o mais forte do mundo. Então, nesta última nossa versão, nós tivemos 450 atletas de 40 países. É uma loucura, vieram atletas do mundo inteiro, África, Ásia, veio Palestina na altura, veio Cabo Verde, vieram atletas do mundo inteiro. Ou seja, realmente fazem de Odivelas a capital do boxe. Exatamente. Nós fizemos uma grande festa, esse último Odivelas, que agora acho que vamos retomar para o ano, porque agora por este problema todo que nós tivemos do Covid e a falta, e depois foi a vacinação e nós não tivemos pavilhão para fazer o torneio. Eu acredito que agora em 2024 iremos fazer, seja possível reatar, mas sem dúvida que esse torneio foi um grande contributo ao boxe português. Não só ao nosso clube, mas também para o boxe português. Muito bem. A última questão é comum aos dois. Há uma nova liderança na Federação Portuguesa de Boxe. O que eu vos perguntava era se são seguros e sustentáveis os passos que estão a ser dados em relação àquilo que será o futuro do boxe em Portugal, e para onde é que, até onde é que poderemos caminhar para não só no dia do torneio fazer de Odivelas a capital do boxe mundial, mas afirmarmos o nosso país cada vez mais na prática da modalidade. Ok, então eu vou falar em relação ao nosso nível perante os outros. Agora começou um novo ciclo, desde julho temos uma federação nova. Eu fui eleito selecionador nacional da nossa seleção, por causa também de todo o meu passado com o clube, da participação internacional, de clubes e até de seleções, eu estive sempre envolvido. Então, neste momento, eu sou o selecionador nacional português. A nossa ideia é, neste momento, nós estamos na cauda da Europa, porque tivemos 20 anos sem aparecer no panorama do boxe europeu e mundial de seleções, ou seja, nós tivemos muito poucas, foram esporádicas, e as que foram, até foi o nosso clube, que foi em representação de Portugal, que teve a competir. Então nós estamos com uma grande decalagem para as outras seleções. Nós neste momento se calhar temos 6 atletas com potencial de participação e se calhar temos um atleta que neste caso é a Rita, com reais possibilidades de apuramento, mas será sempre extremamente difícil. Porquê? Porque nós nunca tivemos um atleta qualificado.
Nós tivemos um atleta que representou Portugal nos Jogos Olímpicos já não me lembro de onde é que foi, mas ele foi Los Angeles talvez, ele foi wild card, porque na altura foi o problema Guerra Fria, então os países todos da Rússia e pró-Rússia não foram, então ele foi chamado, um atleta qualificado, nós nunca conseguimos nenhum. Então, nós temos que entender que nós no boxe somos o Luxemburgo do futebol, ou seja, estamos em pré-desenvolvimento, nós temos um longo caminho pela frente. Muito bem, Rita, na mesma linha e sobre a mesma questão, embora um pouco diferente, até porque a Rita, quando terminar a carreira dela, vê-se mais como dirigente do que como treinadora. O que é preciso mudar? Onde é que é preciso investir para que o nosso boxe atinja um patamar mais elevado? Então, como o Bruno referiu, eu também sou um dos órgãos que está a integrar esta nova federação como representante dos atletas nacionais. E o trabalho feito até então é tão mau e é tão inexistente que vai ser agora um processo muito moroso para conseguirmos levantar a federação. O que eu acredito, com o apoio de todos, é que seja possível, mas vai demorar, vai ter muito trabalho por trás e vai ser moroso. Mas eu creio que é necessário haver, sobretudo, aposta nos atletas, infraestruturas, e quando eu digo atletas, começar mesmo dos escalões de formação e fazendo este levantamento até ao topo, até às elites. Apoios, infraestruturas, equipas, porque uma federação precisa de uma série de órgãos para funcionar bem, desde atletas, treinadores, equipa técnica, dirigentes, equipas de médicas, psicólogos, e tudo isto vai fazer com que a base seja consolidada e funcione até o nosso objetivo, que é ter atletas qualificados para os Jogos, Portugal começar a ser visto e conceituado a nível de europeus, mundiais, arbitragem, temos que investir muito na nossa arbitragem nacional e levá-los para internacionalizações. Experiências com gente de outras latitudes que de facto acabam por consolidar o conhecimento. E só assim é que vamos conseguir começar a elevar o nome. Se calhar o boxe nunca será um desporto de rei, como acontece com o futebol em Portugal. E na Irlanda, podemos dizer, e noutros países da Europa, que o boxe são considerados desportos número 1 ou número 2 naqueles países. Se calhar em Portugal nunca vai acontecer. Mas eu acredito que se mudarmos um bocadinho esta imagem, tivermos uma boa estrutura, Portugal poderá ter tão bons resultados ou melhores do que temos no futebol e etc. Muito bem, resta-nos a todos acreditar convictamente que o boxe vai mudar para melhor. Portugal vai ser colocado no panorama europeu e mundial do boxe. São estas pessoas e esta nova equipe que agora está à frente dos destinos da formação da Federação, que naturalmente o poderá fazer, são eles que vão protagonizar essa mudança, esperamos que assim seja. Resta-me agradecer aos dois os momentos que tivemos aqui nesta agradável conversa. À Rita, todos os sucessos desportivos que sejam sonháveis, que lhe passem pela cabeça. Ao Bruno, essa continuação dessa capacidade de conseguir transmitir o conhecimento e a experiência do boxe aos mais novos, e essa aposta de que o boxe também pode ser uma forma de mudar comportamentos. Muito obrigado, é um prazer grande falar sobre a nossa paixão e sobre a nossa vida.